A paz do Senhor a todos, eu sou o Diácono Luciano Amorim e você seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe. Nesse vídeo de hoje eu tenho uma mensagem de Deus para você. Irmãos, você já se acordou tão desanimado com a vida que não teve vontade de fazer nada? Já aconteceu isso com você? Você se acordou tão desanimado com a vida, com tudo, com todos, e não teve mais vontade de fazer nada? Eu quero lhe fazer essa pergunta logo de início. Todo mundo já viveu um dia de extremo desânimo. Por isso, se esse é o seu caso, nesse momento não se sinta mal, mas também não se acomode nesta condição. O desânimo vem quando o cansaço físico ou emocional está grande, quando a esperança parece faltar, quando não há perspectiva. Ele é um sintoma de algo que não está bem dentro de nós. Às vezes, irmãos, podemos nem saber exatamente o motivo de nos sentirmos desanimados, mas ele está ali, atrapalhando o nosso humor, tirando a nossa alegria e nos convidando à prostração. Eu quero lhe perguntar, você que está me assistindo esse vídeo agora, você está me assistindo através desse vídeo agora, você quer vencer o desânimo? Você quer vencer o desânimo? Então você precisa fazer isso. Para saber como superar esta fase, entenda como funcionam os sentimentos que temos. Decida não ficar desanimado com a vida. Na verdade, dar lugar ao desânimo é uma decisão. Sabe, você pode estar se perguntando agora, decisão? Como assim? Ah, você não sabe o que está falando? As coisas estão ruins na minha vida, que é impossível ficar animado. Quem sabe você está dizendo isso? Tem como eu ficar animado? As coisas estão ruins na minha vida, está dando tudo errado, tanta coisa acontecendo. Engano seu. Ficar animado ou desanimado é sim uma decisão. Você quer saber por quê, querido? É uma decisão? Entenda uma coisa, você precisa entender isso aqui. O ser humano não é apenas um corpo com sentimento e intelecto. Ele, homem e suas três dimensões. A maior parte das pessoas não tem consciência sobre a existência do espírito, muito menos sobre o seu papel. Todas estas partes são totalmente interligadas e juntas formam quem somos. Não conseguimos separá-las como se fossem compartimentos isolados, mas uma delas precisa prevalecer para mantermos o equilíbrio da nossa vida. O desânimo, que é o nosso assunto nesse vídeo, é um sintoma da alma, irmãos, e a alma não pode comandar a nossa vida. A alma, ela quer comandar a sua vida, mas ela não pode, você precisa entender isso. Caso isso aconteça, viveremos numa eterna gangorra de emoções. Será que você está vivendo numa gangorra de emoções? Quando algo ruim acontece, quando você se decepciona com alguém ou quando está diante de um problema enorme, qual é a sua reação? Ficar desanimado com a vida para baixo, ansioso, com medo, pensando no pior, triste ou coisas desse tipo? E você fica assim por quanto tempo? Enquanto você permanecer nessa condição, significa que a sua alma está liderando a sua vida. Então, se algo ruim acontece, você não fica bem. Logo, isso quer dizer que você depende de algo ir bem para você estar feliz e animado. Homens na gangorra de emoções. Bom, esse é o padrão de resposta do ser humano às circunstâncias da vida, irmãos. Isso significa que as pessoas estão sendo conduzidas e são reféns e conduzidas por sua alma. A sua alma, que é o seu homem exterior. Ou seja, se elas passam por uma fase ruim, em que chove problemas na vida delas, não haverá chance de se animarem.
Se a liderança da vida é a alma, os sentimentos direcionam a pessoa. A alma liderando o homem. Com a sua alma abatida, muitas vezes o corpo se abate também e até fica suscetível a doenças. Como você pode reverter o quadro para não ficar desanimado com a vida dessa forma? Diante das notícias, dos problemas, das incertezas e das dificuldades que todos nós vivemos, somos empurrados para viver de forma apenas natural, agindo e reagindo a partir do que vemos, ouvimos e sentimos com a nossa alma e o nosso corpo. Por isso ficamos desanimados. Porém, se você é um cristão, se você é um servo de Deus, professa a sua fé em Jesus, seu espírito foi vivificado e o Espírito Santo habita dentro de você. Você não precisa mais ficar desanimado com a vida. De forma bem simples, o segredo para vencer e reverter o desânimo está em permitir, irmãos, que o Espírito, que é o seu homem interior, assuma a liderança da sua vida. Você precisa permitir que o Espírito esteja à frente das suas emoções. Não quer dizer que não sentiremos nada em momento algum. Afinal, temos uma alma criada por Deus, com sentimentos, emoções, sensibilidade, raciocínio e inteligência. É claro que as circunstâncias podem nos impressionar à primeira vista. Fazemos suposições e tentamos achar saída para as situações que vivemos. E não há nada de errado nisso, porém, sempre há uma escolha sobre o que fazer com o que acontece conosco. Quando algo sai do controle, podemos desanimar, mas também podemos ficar animados, apesar de tudo ir contra o que gostaríamos, e isso se chama fé. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 5, versículo 7, que vivemos por fé e não pelo que vemos. Viver por fé deve ser o estilo de vida da pessoa que nasceu de novo, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. A pessoa nascida de novo em Deus, após aceitar Jesus, irmãos, como seu Senhor e Salvador, tem sentimento, alma, mas decide viver pela fé, espírito. Ligue o homem interior e desligue o desânimo. Para viver pelo homem interior, você precisa ser ligado. Como é que isso acontece? Em primeiro lugar, é preciso você desenvolver a consciência de que Ele existe e que está aí em você. Com tantas coisas que acontecem na nossa vida, é bem fácil esquecermos que devemos ser comandados pelo nosso espírito, o homem interior. Por isso, todos os dias, até mesmo antes de sair da cama, já faça o exercício de ativar a consciência da existência do seu homem interior e decidir viver por ele, viver pelo Espírito. Em segundo lugar, não adianta ligar o homem interior se ele estiver vazio. O nosso espírito, o homem interior, precisa ser alimentado para que ele se fortaleça e possamos viver por ele. Então, se quisermos realmente seguir a nossa jornada com Deus até o final, precisaremos ter a disciplina de buscar a Deus para que o nosso espírito seja o comandante da nossa vida e não a nossa alma. É isso que nos dará condições de resistir ao desânimo. Substitua o desânimo por sua crença em Deus. Talvez hoje o seu espírito não esteja sendo alimentado suficientemente e por isso você vive exatamente nessa gangorra de emoções e desanimado com a vida. Você não precisa mais viver assim. Se você se alimentar espiritualmente, você se sentirá forte o bastante para não ficar impressionado e abatido com as circunstâncias ruins. E digo mais, você terá discernimento para ficar cada vez mais ligado e entender as estratégias que o inimigo usa para tentar te derrubar. Agora, na prática, queridos, o que você pode fazer para vencer o desânimo? Primeiro, leia a Bíblia diariamente. A palavra de Deus está recheada de promessas, de orientações, de ânimo, de exemplo de pessoas que eram como nós,
mas que venceram pela fé quando se posicionaram com confiança em Deus. Não leia a Bíblia como um livro qualquer. Peça que Deus fale contigo nas entrelinhas. A forma mais comum de Deus falar conosco é através da sua palavra. Além disso, à medida que você lê a palavra de Deus, ela faz uma espécie de higiene na sua mente, substituindo os pensamentos de derrota e desânimo por alegria, confiança e certeza da vitória. Ore. A oração é a sua linha direta com Deus. Nessa conversa você pode se abrir com Ele e falar sobre o que está no seu coração. As preocupações, a ansiedade, as frustrações e os medos. Você pode colocar diante de Deus nas suas orações, conversando com Ele. E o momento de pedir a sua paz, mas também é o momento de declarar a sua confiança nele e agradecer por tudo que Ele fez por você e ainda fará. Vá à igreja e não se isole, se você quer vencer o desânimo. Quando Deus mandou que congregássemos, Ele sabia que passaríamos por momentos difíceis e que essa ligação com o corpo de Cristo nos edificaria. Na igreja você ouve mensagens que fortalecem a sua fé e tem comunhão com pessoas que podem te ajudar a sair do desânimo. Com a mesma crença, ajudamos uns aos outros em amor. Se você quer vencer o desânimo, priorize ser edificado. No mundo você será atraído a dedicar o seu tempo e a colocar seu foco em muitas coisas, inclusive no lazer. Mas cuidado para não ocupar todo o seu dia apenas com as coisas naturais, porque é isso que muitas pessoas fazem. Durante o dia, ocupa o seu dia com muitas coisas naturais, com todas as coisas, mas não ocupa o seu dia com Deus, com aquilo que edifica a sua vida espiritual. É muito bom e importante se divertir, mas é preciso decidir ir na contramão do mundo e priorizar o fortalecimento do seu homem interior. Durante a sua semana, nos seus trajetos e quando estiver em casa, ouça mensagens sobre fé, louve a Deus, com hinos, com músicas. Esteja em sintonia com o seu Pai Celestial, esteja conectado com Deus. Lembre-se, Jesus é a força e a resposta para o que você precisa. Mesmo nas aflições, você não está sozinho. Vivemos numa atmosfera espiritual e o inimigo fará de tudo para nos parar. Não se renda ao desânimo, não se entregue a ele. O desânimo pode até bater, mas decida não ficar nesse lugar. Jesus já tinha nos alertado quando passaríamos por oposições e mesmo assim poderíamos ter paz. Ele disse no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele disse assim: neste mundo vocês terão aflições e tribulações, contudo tenham ânimo ou bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não condicionou a nossa paz e alegria às circunstâncias. Ele apenas disse que venceu o mundo por nós e que por isso poderíamos descansar nele e confiar que tudo está no seu controle. Glória a Deus. Fortaleça-se em Deus, você que está me ouvindo. Firme-se no amor e no cuidado dele por você. Se você compreendeu o quanto ele te ama, a sua perspectiva sobre as situações mudará e você não terá mais motivos para ficar desanimado com a vida. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Disse o salmista no Salmo 42, versículo de número 5. Olha o que o salmista está dizendo, irmãos. Aqui no Salmo 42 e 5. Por que estou tão aflito? Por que estou tão triste? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Glória a Deus. Então, querido, acredite. Siga esse espaço que você acabou de ouvir, o que acabou de ser mencionado aqui nesse vídeo. Você vai vencer o desânimo. Em nome de Jesus, acredite. Esse desânimo vai largar você, não vai fazer parte da sua vida. Porque Deus é contigo
e tem coisas maiores na sua vida, e esse desânimo não pode parar você nem neutralizar suas forças. Que o Senhor possa ter ministrado poderosamente através dessa mensagem ao teu coração, em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe.